E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu recebi algumas atividades hoje. Fui ao colégio e estavam lá as atividades. Algumas ainda do segundo bimestre. Do terceiro bimestre, a primeira atividade que eu passei, apenas 2 alunos mandaram. Eu espero que vocês continuem mandando, tá ok? Então, os 4 ou 5 que mandaram no segundo bimestre, eu vou colocar as notas e tirar as faltas, tá bom? Agora, quem não mandou nada, vai ficar mesmo com nada, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje a parte de física, continuar o capítulo da dinâmica, só que agora nós não vamos trabalhar com o plano horizontal, nós vamos trabalhar com o plano inclinado, aqui, ó. Ou seja, plano que forma um ângulo com o horizontal, tá ok? Então, o caso aqui, nós vamos trabalhar com o plano inclinado. Então, nós temos aqui um bloco, ó, sobre uma rampa. Nós vamos ver que os princípios são os mesmos, tá? Nós temos o plano inclinado sustentando o bloco e o bloco, por sua vez, fazendo um peso sobre o plano inclinado. Então, aqui diz, ó, considere um corpo apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo com a horizontal. Então, forma um ângulo que nós estamos chamando aqui de alfa, pode ser delta, pode ser beta, pode ser gama, qualquer uma dessas letras do alfabeto grego vai estar indicando o ângulo desse plano, tá ok? Então, dá para observar aqui que nós temos um bloco sobre um plano inclinado e esse plano inclinado faz força para sustentar o bloco, que nós vamos chamar de normal, a mesma coisa como no plano horizontal. E, por sua vez, o bloco faz um peso, faz uma pressão, faz uma força sobre o plano inclinado, que nós estamos chamando aqui de P de peso. Ora, nós temos aqui, ó, a reta perpendicular ao plano, tá? Entre a reta perpendicular ao plano e a semirreta do peso é que vai formar o ângulo. Este ângulo θ é a mesma coisa que esse ângulo aqui, ó. Então, o ângulo θ é igual à mesma coisa que o ângulo alfa, tá? Eu vou até mudar para não fazer confusão. Então, esse ângulo aqui, eu vou colocar aqui, ó, para que mostre a igualdade entre esses ângulos. Então, o ângulo θ, que está aqui, ó, nessa posição, é a mesma coisa que esse ângulo aqui, ó, tá ok? θ, θ, tá ok? Então, nós vamos decompor essas forças, ó. Para que seja possível realizar este cálculo, ou seja, o cálculo desse peso sobre o plano inclinado, devemos estabelecer algumas relações. Então, lá no primeiro, observe, ó, que não vai mudar, nós temos no eixo Y, o N de normal, que é o peso que faz sobre o plano inclinado. Temos um peso que vai tentar arrastar esse plano na horizontal. E esse peso aqui, ó, ele é paralelo ao plano inclinado, tá ok? Temos o ângulo θ e temos essa semirreta que nós estamos chamando de peso. Daí, gente, nós podemos observar que nós temos uma figura, olha aqui, ó. O peso que vai tentar arrastar esse bloco horizontalmente ao plano. Temos o peso que faz força sobre o plano inclinado.
temos a semirreta normal e a semirreta que dá continuidade ao N, que é o P de Y. Nós passando algumas semirretas aqui, ó, esta paralela ao eixo X, no caso P de X, e uma paralela ao P de Y. Forma o quê? Uma figura, a figura de um retângulo. Só que o peso, ele forma um ângulo com o P de Y. Esse P de Y, ele vai se anular com a normal, porque a força que ele faz sobre o plano inclinado é a mesma força que o plano inclinado faz sobre ele. Isso aqui é o que? A terceira lei de Newton. Toda ação produz uma reação com a mesma força e intensidade e sentidos contrários. Tem este P de X, tem um P contrário, tá ok? No caso P de Y, eu tenho a normal e tenho o plano inclinado sustentando esse bloco. Daqui, nós vamos tirar uma equaçãozinha em função das relações trigonométricas, seno, cosseno, tá ok? Então, diz aqui, ó, podemos definir o plano cartesiano com inclinação igual ao plano inclinado. Então, o bloco é o que ele quer dizer, ó. O plano cartesiano, que é o eixo XY, ó, XY. Podemos definir o plano cartesiano com inclinação igual ao plano inclinado. Então, o plano inclinado é o bloco que está inclinado sobre o plano, tá? Ou seja, com o eixo X, o ângulo aqui, ó, é o mesmo que com o plano inclinado, formando um ângulo igual ao do plano. E o eixo Y perpendicular ao eixo X. Então, o Y perpendicular ao eixo X. E aí nós temos o peso. Aqui, gente, nós podemos fazer uma comparação seguinte. Imagine que João vai puxar a cadeira para um lado e Pedro vai puxar essa cadeira para o outro. Ou seja, nenhum dos dois está puxando para o mesmo lado. Um puxa para um, outro puxa para outro. Significa que essa cadeira não vai nem para o lado de Pedro, nem para o lado de Paulo. Vai ter essa direção aqui, ó. Ela vai exatamente se deslocar nesta direção do peso. Ok? No caso aqui é um bloco, ó. Tem uma força tentando arrastar ele no plano inclinado e tem outra força fazendo ele ficar preso ao plano. Então, vai ter uma resultante. Daí, nós vamos tirar o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Nós já vimos, ou vocês já viram também, desde lá do 9º ano, algumas relações básicas da trigonometria, que é o seno de θ, cosseno de θ. Então, diz aqui, ó, a força normal será igual à decomposição da força do peso no eixo Y. Então, a força normal, ó, a força normal é igual ao P de Y, tá? A força normal é igual ao P de Y, que é o que ele diz aqui, ó. Será igual à decomposição da força peso no eixo Y. A decomposição da força peso no eixo X será responsável pelo deslocamento do bloco. Claro, se o bloco está sobre um plano inclinado, o peso X, ó, vai tentar arrastar esse bloco por causa da inclinação. Se o plano não estivesse inclinado, a tendência dele era ficar parado. Mas como existe um ângulo, a tendência dele é se deslocar na direção do eixo X. Isso é, na prática, passivo de acontecer, né? Aí diz, ó, a decomposição da força peso no eixo X será responsável pelo deslocamento do bloco. Nós já falamos.
O ângulo formado entre a força-peso e a sua decomposição no eixo Y será igual ao ângulo formado entre o plano horizontal, entre o plano e a horizontal. Então, o que ele está dizendo é que este ângulo é igual a este. Este ângulo θ é igual a este ângulo θ. É exatamente o que ele diz, ó. Então, a decomposição da força-peso no eixo X será responsável pelo deslocamento do bloco. O ângulo formado entre a força-peso e a sua decomposição no eixo Y será igual ao ângulo formado entre o plano e a horizontal. Sabendo isto, podemos dividir as resultantes da força em direção. Duas forças atuam no corpo. Ó. Duas forças atuam no corpo. Quais são essas forças? O peso X e o peso P. O peso X e o peso P. São as duas forças que vão atuar nesse bloco. Tá ok? Duas forças atuam no corpo. O peso vertical para baixo e a reação normal do apoio N, perpendicular ao plano inclinado. Então, voltemos aqui, ó. Eu tenho peso P e a normal. A normal é a força que o plano inclinado faz sobre o bloco. E o peso é a força que o bloco faz sobre o plano. Vamos imaginar o aluno sentado em uma cadeira. A cadeira tem que ter, no mínimo, a mesma força que o peso dele, porque senão, a hora que ele sentar, ela quebra, tá? Então, para que ele fique estabilizado na cadeira, ela tem que ter, no mínimo, a mesma força que o peso dele. Se ela for menor, ele vai cair. Então, tem que ser de igual para maior. Então, aqui você pode tirar uma equação. N menos P é igual a zero. Dá uma equação do primeiro grau. Você leva o P para o segundo membro, vai ficar N igual a P. N igual a P. Nós vamos ver já aqui na sequência essa formulazinha. Então, aqui, ó, nós temos a mesma figura, né? O mesmo plano inclinado, com o bloco, o N de normal, peso Y e o peso X. Se eu tenho esse peso Y e o peso X, significa que tem uma força atuando sobre o bloco e outra força aqui paralela ao plano e outra força perpendicular ao plano. Então, daí nós vamos tirar a resultante, que é o que nos interessa. Ó, a componente P de Y anula a reação do apoio normal. Ou seja, como este peso é igual ao N, o P de Y é igual a N de normal, a tendência desse bloco é ficar estabilizado aqui dentro no plano cartesiano, ou no plano inclinado, né? O que vai fazer a diferença é se esse peso X for maior do que esse peso Y. Aí ele vai descer, vai escorregar, que nós vamos ver que quando ele está nesse plano aqui, praticamente não tem atrito. Quando tem um atrito, se essa pista aqui, ó, esse plano inclinado for rugoso, aí vai ter outras consequências, que nós vamos ver mais na frente em outras aulas, tá? Então, sempre vai se considerar esse plano liso. Então, se o P de Y anula o N, significa que o P é igual ao N. Trazendo aquela figura aqui, ó, que eu falei, do retângulo, eu tirei essa figura lá e trouxe aqui para baixo, ó. Eu tenho o P de Y e o P de X. Se eu quero tirar o ângulo aqui, ó, o seno de θ, ou esse aqui, ó, eu tenho que é o cateto oposto dividido pela
hipotenusa. Está bem aqui, ó. P de x, ó. Observe que esta figura lá em cima, ela está de cabeça para baixo. Se eu virar, ó, ok? Eu vou ter essa figura aqui, ó. Vou ter essa figura, pode observar. Memorize bem a figura. Eu pego essa figura e dou uma rotação nela. Ó, essa parte que está aqui em cima vai ficar embaixo. Então, dá igualzinho a essa figura aqui, ó. Se eu calcular o seno de θ desse ângulo aqui, ó, seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? Eu aqui, eu não tenho nadinha, ó, mas essa distância é a mesma que essa, ó. Logo, seno de θ é o cateto oposto, que é o P de x. Professor, mas ele está lá no outro lado. Não, mas é só para comparar em termos de distância, ó. É essa distância aqui, que é a mesma que essa. Então, eu considero isso aqui igual a P de x. Cateto oposto, que é o P de x, dividido pela hipotenusa. E você vai ver nessa figura aqui com melhor qualidade, ó. Ó, seno de θ, cateto oposto, que é o P de x, dividido pela hipotenusa. Então, fica assim, ó. Olha a fórmulazinha. Seno de θ, vem aqui, ó. Seno de θ é o cateto oposto, P de x, dividido pela hipotenusa, que é o P de peso. Fazendo aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica P vezes seno de θ, tá bem aqui, ó. P de x vezes 1, que é o denominador. Então, eu fico P de x, esse P de x aqui, ó, essa distância aqui, é igual a P vezes o seno de θ. Isto é uma relação trigonométrica que vocês devem ter visto lá no 9º ano, tá ok? E agora a gente vai praticar. Então, esse peso P de x é igual ao peso vezes o seno de θ. Professor, mas quem é o peso? Nós já sabemos que o peso é igual a mg, massa vezes aceleração de gravidade. Então, o P de x vai ser m vezes g. Quem é m vezes g? É o peso. Quem é m? A massa. Quem é g? A aceleração gravitacional. Então, P de x igual a mg vezes o seno de θ. Então, essa é a primeira relação trigonométrica que nós vamos trabalhar. P de x igual a mg seno de θ. Ou seno de θ igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É P de x. Quem é a hipotenusa? É P de peso. Tirando aqui o valor de P de x, ó, fica P vezes seno de θ. Professor, e quem diabo é esse θ? Esse θ é o ângulo que vai ser dado. Pode ser 30, 15, 45, tá ok? 60. Esse ângulo sempre vai ser dado, tá ok? Então, o P de x é massa vezes a aceleração gravitacional vezes o seno do ângulo. E o cosseno, como é que fica? Pô? Cosseno de θ, ó. Por aqui, ó. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o P de y, dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz no seno, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. P de y vezes 1 é P de y. P vezes cosseno de θ fica P cosseno de θ. Mas quem é o P? O P é m vezes g. Massa vezes aceleração gravitacional. Então, P de y fica em função do cosseno. P de x fica em função do seno. Tá ok, gente? E o n? Quem é o n? Olha aqui, ó. O P não é igual, o P de y não é igual a n, nós não vimos lá, não. Então, tanto o P de y como o normal é
igual a mg cosseno de θ. Quando pedir o peso no eixo y, eu tenho mg cosseno de θ. Quando pedir a normal, mg cosseno de θ, porque o P de y é igual a n de normal. Mas por que é igual, professor? Nós vimos que o P de y, ele anula a normal. Nós vimos, ó. Então, fica n menos P de y igual a zero. Aí leva o P de y para o segundo membro, vai com o sinal trocado, fica n igual a P de y. Tá ok, gente? Então, vocês têm que dar uma lida nisso aí, fazer uns treinamentos, estudar. Se não entenderem, me perguntem. Aí, ó, se P de x é igual a m de a, aqui já eu tenho em função da massa e da aceleração. Logo, substituindo os valores na equação, temos, ó, olha aqui, ó, quem é P? Ó, quem é P de x, não é m de a? Sim. E nós já vimos também lá em cima que P de x é mg seno de θ. Então, eu corto esse m com esse m, calculo a aceleração em função da aceleração gravitacional vezes o seno de θ. Então, quando pedirem aceleração, você calcula multiplicando a aceleração gravitacional vezes o seno do ângulo. Mas quanto a esse ângulo, é dado no problema. Nós vamos já ver um exercício e vai ficar bem mais fácil. Tá ok, gente? Então, quando eu tenho plano inclinado, eu tenho que calcular o seno do ângulo ou o cosseno do ângulo, tá? O anormal. A anormal sempre é a mesma coisa do P de y, mg cosseno de θ. Vamos ver o exercício aqui para ficar mais fácil. Veja bem, diz o seguinte, ó. Um corpo de massa 8 kg, é abandonado sob um plano inclinado, cujo ângulo de elevação é 30 graus. Está aqui, ó, ele já deu a inclinação, 30 graus. E a massa do corpo, 8 quilos. Aí ele diz o seguinte, ó, isso aqui é importante, essa observação. O atrito entre o corpo e o plano é desprezível, ou seja, praticamente não existe. É como se tivesse passado sabão lá no plano e colocado um bloco em cima do plano passado sabão. O atrito diminui, não é isso? Então, sempre eles vão dizer isso aqui, ó, se tem atrito ou se não tem atrito. Porque se tiver atrito, nós temos mais coisas para incluir no cálculo, tá ok? Se não tem atrito, nós vamos trabalhar apenas com a força, a massa e a aceleração gravidade e o ângulo. Então, ele pede, ó, ele está dizendo que o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas o senhor disse que é 9,8. Pois é, ele aqui arredondou para facilitar a sua vida. Ele quer para determinar a aceleração do corpo e a intensidade da reação normal de apoio. Então, o que ele quer? A aceleração do corpo naquele plano, onde o plano tem uma inclinação de 30 graus, a massa do corpo é 8 quilos e a aceleração gravitacional, ele diz que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer a aceleração do corpo e a intensidade de reação normal de apoio. Então, nós vamos tirar os dados do problema. Quem são os dados? É o que ele dá no problema. Massa, 8 quilos, tá ok? G, 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo, 30 graus. Então, nós vamos fazer o gráficozinho aqui, ó, para você entender melhor. Tá aqui o plano. Esse ângulo que ele deu diz que é 30 graus. A massa é 8 quilos, tá? E a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está pedindo o quê na primeira parte? Olha o que ele quer primeiro. Ó. Tem que saber o que ele quer na letra A. Ele quer a aceleração do corpo. Então, vamos fazer aqui, ó. Se ele quer a aceleração do corpo e ele deu o ângulo de 30 graus, eu tiro o seno do ângulo. Seno de θ, P de x sobre P, que nós já vimos lá anteriormente. Eu vou fazer a mesma dedução aqui para vocês entenderem.
Então, P de x é igual a P seno de θ. Ora, esse P é mg. O seno de 30, gente, é meio. O seno de 30 é meio. Logo, se eu multiplicar mg vezes meio, fica mg dividido por 2. Então, essa aqui é a primeira formulazinha para calcular o P de x. Agora, vamos para o cosseno. O cosseno de θ é P de y sobre P, já foi deduzido lá. Fazendo produto dos meios igual a produto dos extremos, tem que P de y igual a P cosseno de ângulo. Quem é P? P é igual a mg, tá bem aqui, ó, mg. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui, geralmente, eles dão o valor. Raiz de 3 sobre 2. Às vezes, ele pega esse valor aqui, o cosseno de 30, e já simplifica aqui, ó. Raiz de 3 é 1,73, e por 2 vai dar 0,86. Então, quando ele der 0,86, você já tem uma ideia que o ângulo é de 30 graus. Então, vamos ver agora a resolução do que ele pede. Ele quer, para calcular a intensidade na direção do plano de apoio. A força resultante é P de x. Logo, eu tenho força resultante, massa vezes aceleração. Essa força resultante é a mesma coisa que o P de x. Então, fica massa vezes aceleração, tá? Quem é massa vezes aceleração? Foi dito bem aqui, ó. O P de x é mg sobre 2. Então, mg dividido por 2. Se eu tenho massa vezes aceleração, sendo P de x, e esse m vezes a é mg dividido por 2, porque o seno de 30 graus é meio, então ficou aqui, ó. Cancelei, ó. Eu tenho esse MA igual a mg sobre 2. Então, eu cancelo esse m sobre esse m, cancelo, ó. Fica g sobre 2 igual a A. Ó. G sobre 2 igual a A. Tá ok? Quem é o G? O G foi dado no problema, 10. 10 sobre 2. Logo, a aceleração desse bloco sobre um plano de 30 graus, pesando 8 quilos, é igual a 10 por 2, 5. Ora, mas 5 o quê? A aceleração. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Professor, não entendi, foi nada. Então, vamos repetir. Ele quer, ó, o que ele quer na letra A? A gente tem que entender o que ele está pedindo. Ele quer a aceleração do corpo. Qual a aceleração que esse corpo desce nesse plano inclinado com um peso de 8 quilos e um ângulo de 30 graus. E a aceleração gravitacional nesse local é de 10 metros por segundo. Então, eu vou tirar o seno do ângulo. Ó. Seno de θ igual a P de x sobre P. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, fica P de x igual a P seno de 30. Mas o P de x, gente, nós já sabemos que é m vezes A. Então, ficou P de x, força resultante é m vezes A, que é a mesma coisa que o P de x, ó. M vezes A. Tá ok? Ora, aí eu troco aqui, ó. O P de x também é mg. Então, fica mg sobre 2. O 2 é por causa do que é o seno de 30, que é meio, igual a ma, ó. Tá? Corto esse m com esse m, fica A igual a g sobre 2. O g é 10, eu divido 10 por 2, dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração desse bloco de 8 quilos com uma inclinação de 30 graus. Aí ele fala aqui uma observação. Note que a aceleração não depende da massa do corpo. Note que a aceleração não depende da massa do corpo. Ele depende de quem? Da aceleração gravitacional. Ok? Na letra B, o que ele pede? Vamos ver o que ele pede na letra B. Ele pede a intensidade da reação normal. Então, ele pede esse N de A. Ó. N de A, ou seja, a força que esse bloco faz sobre o plano. Não.
é a que o plano faz sobre o bloco, tá ok? A força que o plano faz sobre o bloco. Como nós vamos trabalhar com a normal, eu trabalho com o cosseno. Cosseno de θ é P de y sobre P. Produto dos meios igual a produto dos extremos, eu tenho que P de y é igual a P cosseno de θ. Tá? Esse cosseno de θ é 30 graus, então o cosseno de 30. Tá? Quem é o P de y? Aí substituindo, ó, P mg, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, P de y é igual a massa vezes a aceleração gravitacional vezes o cosseno de 30 graus, que fica a raiz de 3 sobre 2. Como ele quer a reação, tá? Como ele quer a reação, a normal, o P de y que é, ó, P de y é igual a N de A? É, eu até igualei aqui, ó, P de y é igual a N de A. Então, como ele quer a normal, eu tiro o P de y daqui e fica só normal. Quem é o M? A massa é 8 kg. Quem é o G? É 10. E o raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus. Aí eu simplifico, ó, 8 por 2 dá 4, vezes 10, raiz de 3. 4 vezes 10, 40. 40 raiz de 3 newton. Professor, e quanto é a raiz de 3? 1,73. Se vocês fizerem mais em frente, você terá a raiz de 3, que é 1,73, e multiplica por 40. Vai dar aí uns 70 e pouco. Mas, geralmente, em prova, eles deixam desse jeito para confundir a cabeça do aluno. Mas, se não tiver 40 raiz de 3, vai ter lá um valor 70 e alguma coisa. Aí você tem que multiplicar 40 por 1,73. Resposta desse problema. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado e essa força normal é 40 raiz de 3 newton. Professor, se eu botar miligrama, está errado, porque a unidade de newton é, a unidade de força é newton. De peso, que é mg, é newton. Então, tem que ser a unidade newton, tá ok? Vamos fazer aqui um segundo exercício. Um plano inclinado liso e sem atrito, ó, não tem atrito, apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo. O ângulo é o mesmo, né? Sendo a gravidade 10 metros por segundo, determina a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Então, na realidade, o que mudou aqui é só que o bloco está lá no topo, ele está mais alto, mas o ângulo é o mesmo. Então, a questão é muito parecida com a anterior. Ele só mudou esse objeto que está lá no topo do plano. Tá ok? Então, esses dados do problema. Esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Logo, o ângulo é 30 graus. G, ele já deu 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer o quê? O que ele pede? Vamos voltar. Ele pede, ó, determine, ó, bem aqui, determine a aceleração. Determine a aceleração. Então, é parecido com o anterior. Então, vamos ver o que ele diz aqui na observação. A aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar sobre um plano inclinado pode ser calculada a partir da gravidade local e do seno, ó, ele está dizendo aqui, gravidade é G, e do seno do ângulo de inclinação desse plano. Levando em conta a gravidade local, ele está dizendo aqui que é 10 metros, o seno do ângulo de 30 é igual a meio, pode-se calcular o módulo da aceleração adquirida pelo corpo. Então, nós vimos pela dedução, ó, que o seno do ângulo é P de x sobre P, tirando o valor de P de x, fica P vezes seno do ângulo. Mas quem é P de x? P é igual a mg, tá? E o P de x? O P de x é m vezes a. Logo, fica a igualdade. M de a, vem aqui, ó, M de a
igual a m de g seno do ângulo. A mesma coisa que o exercício anterior. Corta m com m, fica que A é igual a g seno do ângulo. Quem é o G? O G é 10. Quem é o seno de 30? É meio. 10 vezes 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então, esse exercício aqui é igual ao outro. Ele só mudou ali um blá, 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 para dizer que o bloco estava no topo do plano inclinado, tá? Vamos ver aqui o terceiro exercício, tá? Que o primeiro é igual ao segundo. Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo, determina um módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então, a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então, ele está pedindo o quê? Está pedindo normal, não é não? Então, aqui, ó, o ângulo 45 graus, M 3 kg e G 10. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Professor, por que ele não deu seno? Porque ele pediu a normal, e normal eu trabalho com cosseno. Então, cosseno é normal dividido pelo peso, tira o valor de N, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, N é igual a P cosseno de 45, o P a gente já sabe que é MG, o M é 10, o G é 3. Então, fica 10 vezes 3, 30. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. 30 dividido por 2 dá 15. 30 dividido por 2 dá 15. Logo, a normal é 15 raiz de 2. O quê? Qual é a unidade? Qual é a unidade, gente? Newton. Então, a unidade é Newton. Não tem para onde correr. Tá ok? Então, gente, observe que nós fizemos 3 exercícios, todos 3 parecidos. Ele vai pedir sempre ou a força resultante em X, ou a força resultante em Y, ou a normal. A normal é a mesma coisa que a força resultante em Y. O que é isso? N igual a P de peso, cosseno do ângulo. E esse ângulo sempre vai ser dado o valor dele. Se for 30 é dado o valor, cosseno de 45, se for 15 também, se for 60. Se for 90, aí fica fácil. Tá? Aí fica muito fácil. Eles não vão te dar com 90 graus, tá ok? Porque ou é 1 ou é 0, tá ok? Então, gente, treine esse exercício. Nós vamos fazer umas 3 aulas só sobre plano inclinado. Vale a pena. Essas questões gostam de cair no Enem. E se vocês fizerem, vocês vão acertar pelo menos uma questão sobre plano inclinado. Não tem dificuldade nessa facilidade. Agora tem que estudar, né? Não basta botar o travesseiro debaixo da cabeça e ficar pedindo para Deus ajudar. Ele ajuda. Mas ele diz, faz por ti que eu te ajudarei. Se você não se ajudar, fica difícil, né? Então, por hoje, muito obrigado e até a próxima.